Oi, voltei. Vamos então continuar a revisão, né, sobre esses dois temas da Idade Moderna, a reforma religiosa e o absolutismo. A reforma religiosa situada no século XVI e o absolutismo situado no século XVII e no século XVIII, principalmente no século XVII e no século XVIII. Né? Primeira coisa, o que significa absolutismo? O absolutismo é um tipo de monarquia onde o poder está centralizado, concentrado nas mãos do rei. Vai ser uma monarquia diferente daquela monarquia da Idade Média, da época do feudalismo. Vamos relembrar, na Idade Média, no apogeu do feudalismo, os monarcas eram fracos. O poder estava descentralizado. O rei não tinha recursos financeiros, não tinha força militar para impor a ordem, impor o seu poder sobre todo o seu reino. Cada parte do reino, cada parte da França, cada parte da Alemanha, cada parte lá da Inglaterra, estava nas mãos de um senhor feudal, que era um membro da nobreza, da grande nobreza, um duque, um conde, um marquês, um barão, um visconde. Esses nobres governavam essas partes do reino, teoricamente, em nome do rei, mantendo a ordem local em nome do rei, defendendo o território em nome do rei, aplicando a justiça em nome do rei. Mas na prática, esses senhores feudais, eles agiam com grande autonomia, pessoal. Eles eram quase independentes, só não eram totalmente independentes, senão não haveria mais o reino, né? Não haveria a unidade daqueles territórios, mas eram feudos, ducados, marcas, condados com grande autonomia. Então, a gente chama isso de localismo político, é o poder local e autônomo de um nobre. Ele exercia o controle militar, jurídico, cobrava os impostos e ficava com os impostos. O rei só possuía recursos naquela parte do reino que ele controlava diretamente, que era uma parte pequena. O restante do reino estava nas mãos, né, desses senhores feudais. O absolutismo reverteu isso. O absolutismo foi o contrário. Os nobres continuaram sendo nobres. Continuam existindo duque, conde, barão, marquês e tal. Só que agora, a maior parte da renda dessas terras ia parar nas mãos do rei, por meio de impostos. O rei, então, concentra renda, concentra recursos financeiros, consegue manter um grande exército, os exércitos privados, né, da nobreza, dos senhores feudais, desaparecem, e agora ele vai ter um único exército controlado pelo rei, que vai manter a ordem naquele reino. O absolutismo foi basicamente isso. A transformação daquela monarquia descentralizada, feudal, né, com localismo político tipo da Idade Média, uma monarquia altamente centralizada, com poder concentrado nas mãos dos reis, e o monarca agora exercendo de fato a sua autoridade sobre o conjunto do reino. Basicamente, isso aí foi o absolutismo. Agora, nós temos alguns detalhes sobre o absolutismo que é importante a gente lembrar. Primeiro, na Idade Média, quando tinha esse feudalismo, existia também uma outra força, uma instituição que limitava o poder do rei. Além da própria estrutura feudal descentralizada, a nobreza, a partir do século XIII principalmente, na Europa Ocidental, foi criando um organismo, uma instituição, para limitar o poder do monarca. Essa instituição foi o parlamento, como ficou conhecido na Inglaterra, ou a Assembleia, como ficou conhecido em outros reinos da Europa. Em Portugal, na Espanha, era chamada de cortes. Na Alemanha, era chamada de dieta. Essa Assembleia era um corpo representativo. Era um órgão que representava os corpos constituídos da sociedade medieval. Que corpos eram esses? Eram aquelas ordens medievais. Lembra que a gente viu que na Idade Média a sociedade estava organizada oficialmente em ordens? Primeira ordem, clero, segunda ordem, a nobreza, terceira ordem, o povo, que incluía a burguesia. Pois bem, na Idade Média, esses parlamentos ou assembleias tinham representantes do clero, da nobreza e do povo, sobretudo da burguesia, em especial da burguesia, no caso dos representantes do povo. Qual era a função desses parlamentos? Principalmente controlar os impostos da coroa, do rei. O rei não podia criar impostos sem autorização desses corpos. Resultado, controlando os impostos do rei, esses parlamentos controlavam as finanças do rei. Controlando as finanças do rei, esses parlamentos controlavam o poder econômico do rei. E um rei com pouco poder econômico, poucos recursos, como eu falei há pouco, não tinha condições de manter um grande exército.
não tinha condições, portanto, de impor o seu poder sobre o seu reino. Então, esses parlamentos limitavam na prática o absolutismo, ou melhor, impediam na prática o absolutismo, porque limitavam a autoridade do rei. Então, olha só, na Idade Média, o monarca estava longe de virar um monarca absolutista, pessoal, porque ele tinha um poder limitado pela estrutura feudal, descentralizada, e o poder limitado por esses parlamentos, né? Tem um caso famoso da Inglaterra, que no século XIII, o rei João tentou estabelecer uma monarquia mais centralizada, aí a nobreza se revoltou contra ele e obrigou a assinar um documento chamado Magna Carta, onde o rei jurava respeitar os direitos, as liberdades dos seus súditos. Entendam, os direitos, as liberdades, sobretudo, da nobreza, a autonomia da nobreza, né, o poder dos senhores feudais. Depois, para reforçar ainda mais isso, no final do século XIII, a nobreza, né, junto com o alto clero e a burguesia, eles criaram um parlamento, que na Inglaterra vai limitar essa autoridade do rei. Eu estou dando o exemplo da Inglaterra porque é o que interessa em vestibular, e depois a gente vai falar da Revolução Inglesa, né? Mas esses parlamentos, repito, eles surgiram em toda a Europa Ocidental, limitando a autoridade do monarca em várias partes da Europa, né? Ora, então, quando surgiu o absolutismo, o que aconteceu? O rei superou a estrutura feudal descentralizada, mas o rei também conseguiu passar por cima dos parlamentos. Na monarquia absolutista, pessoal, o parlamento deixou de ser convocado, ou quando ele existia, ele virou um órgão muito fraco, incapaz de impedir a autoridade suprema do rei. Então, essa é uma característica fundamental do absolutismo na Europa. Uma monarquia centralizada, o poder concentrado nas mãos do rei, e a inexistência de parlamentos, né, como aqueles da Idade Média, ou podia até ter um parlamento, mas o parlamento era fraco, não conseguia limitar a autoridade do rei. O absolutismo ele é considerado parte de um processo de formação do Estado moderno, do Estado centralizado, né, na Europa, que começa lá no final da Idade Média, o poder foi ficando cada vez mais centralizado no século XV e XVI e vira, né, uma monarquia absolutista no século XVII e no século XVIII. Por que aconteceu isso? O que levou à centralização do poder na Europa? Bom, primeiro, o feudalismo entrou em crise a partir do século XIV. Foi aquela crise feudal ou crise do século XIV. Fome, peste negra, revoltas camponesas e, principalmente, guerras feudais. A Guerra dos 100 Anos na França, envolvendo também a Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Essas guerras, pessoal, devastaram a França e a Inglaterra. Estou citando França e Inglaterra, mas ocorreram guerras também na Espanha e Portugal. Okay? São as mais famosas na França e na Inglaterra. 100 anos, Guerra dos 100 Anos e Guerra das Duas Rosas. Essas guerras, pessoal, devastaram a França e a Inglaterra. Elas foram tão violentas que famílias inteiras da nobreza desapareceram, foram mortas nessa guerra. A nobreza sai dessa guerra exausta. Dessas guerras, a nobreza sai exausta dessas guerras, né? E foram guerras civis entre a própria nobreza, setores rivais da nobreza disputando o trono, né, daqueles países, da França e da Inglaterra. Um lado perdeu e foi massacrado, perdeu terras, né, a família foi praticamente extinta, e o outro lado venceu, apoiando um candidato ao trono. Só que mesmo a nobreza do lado vitorioso, ela sai esgotada, ela sai enfraquecida. Então o que aconteceu? Aproveitando esse enfraquecimento da nobreza, a partir do final da Idade Média, início da Idade Moderna, os monarcas foram adquirindo cada vez mais poder. E até essa nobreza foi percebendo que era necessário ter um rei forte para poder restaurar a ordem, acabar com as guerras civis, evitar revoltas camponesas. E como a nobreza estava enfraquecida, não tinha mais condições de impedir que o rei concentrasse a autoridade, né? Então ela reconhece que o rei deve cobrar impostos, não em cima dela, em cima do povo, né? Mas cobrar imposto, criar um grande exército, um exército comandado por oficiais da nobreza, dicas de passagem, né, mas subordinado à autoridade do rei. Um outro fator importante também no fortalecimento do rei foi a ascensão da burguesia. Para a burguesia também interessava uma monarquia cada vez mais forte para fazer o quê? Proteger o comércio, apoiar a expansão marítima, comercial, colonial, liderar a construção de grandes impérios coloniais. Então a burguesia acaba apoiando também o fortalecimento da monarquia. E um terceiro fator que foi importante foi o que a gente acabou de comentar na aula da reforma religiosa. A reforma religiosa fortalece as monarquias. A Igreja Católica passou a depender de monarcas absolutistas católicos para proteger a Igreja contra o movimento protestante. E os protestantes passaram a depender de monarcas poderosos, como foi o caso da Inglaterra do Henrique VIII, né, para proteger a nova fé contra uma reação católica, contra a contra-revolução católica.
Então a reforma religiosa também favorece o fortalecimento da monarquia. Quando a gente chega no século XVII e XVIII, né, eu estou olhando aqui no esquema que vocês têm, vocês vão acompanhando aí no esquema. O século XVII e XVIII, como eu falei, é o apogeu do absolutismo, né, na Europa Ocidental, na França, na Inglaterra, na Espanha, né, em Portugal. E na época da Revolução Francesa, lá no final da Idade Moderna, os críticos do absolutismo francês o chamaram de antigo regime. E esse termo pegou. Depois da Revolução Francesa, os historiadores passaram a chamar de antigo regime as monarquias absolutistas de uma forma geral. Só que eles ampliaram um pouco o significado do termo. Antigo regime passou a significar a monarquia absolutista e um tipo de sociedade que existia na época do apogeu do absolutismo, né? Então, o antigo regime é ao mesmo tempo um regime político e social. Regime político, monarquia absolutista, com uma igreja oficial, protegida pelo monarca, católica ou protestante. Então havia muita censura, intolerância religiosa. Mas é um tipo também de sociedade. Aquela sociedade que mantém traços da sociedade medieval, primeira ordem, agora no antigo regime é primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Clero, nobreza e povo, que incluía a burguesia. Onde o clero e a nobreza possuíam direitos, privilégios que o povo não possuía. Por exemplo, o clero e a nobreza não pagavam impostos. Além disso, dentro da nobreza tinha um grupo muito poderoso que era a grande nobreza. E dentro do clero tinha um outro grupo muito poderoso que era o alto clero. A grande nobreza eram os duques, condes, barões, era aquele grupo mais poderoso da nobreza, que já não tinha tanta força como na Idade Média, mas tinha muita terra, né? Então tinha uma força econômica. E o alto clero era formado pelos bispos, pelos abades e tal. Ora, a grande nobreza com o alto clero formavam a aristocracia no antigo regime. Era o grupo mais poderoso, era a classe que dava sustentação, apoio à monarquia absolutista, né? E com isso, a monarquia absolutista, ela manteve vários direitos especiais para essa aristocracia. Então, para alguém poder ocupar cargos no governo, tinha que ser da aristocracia. Tinha que pertencer à aristocracia, tinha que pertencer à nobreza ou ao clero para ser ministro, secretário, oficial do exército. Então, repare que, de certa forma, a monarquia absolutista, o antigo regime, foi um Estado feudal no sentido do poder da aristocracia, né, tradicional, porém centralizado, com poder concentrado nas mãos, né, do monarca. Agora, tem uma parte da burguesia que foi beneficiada mais ainda pelo absolutismo e teve acesso a cargos políticos, que foi o seguinte: os monarcas absolutistas, muitas vezes precisando de dinheiro, vendiam títulos de nobreza para a burguesia. Aí, quando o burguês comprava aquele título de nobreza, ele virava nobre, ele entrava para o segundo estado. Então, na prática, a nobreza passou a ser de dois tipos. A nobreza tradicional, antiga, chamada nobreza de espada, para ressaltar a sua tradição militar guerreira, né, que era a tradição da nobreza medieval, e a nova nobreza de origem burguesa, chamada nobreza de toga. Nobreza de espada, nobreza de toga. Ambas pertencentes à nobreza, à segunda camada, né, ao segundo estado no antigo regime. Então, realmente, uma parte da burguesia teve acesso a esses cargos políticos e passou a ter uma série de privilégios. Mas aí porque virou nobre, né? Virou nobre e passou a ter as vantagens de ser nobre. Não é porque era um burguês com vantagem. Na verdade, era um burguês que adquiriu o título, né, de nobreza. Okay? Qual foi o monarca símbolo do antigo regime ou do absolutismo? Foi o rei da França, Luís XIV. Ele reinou de 1643 a 1715. Pegou mais da metade aí do século XVII, né, e vai reinar até o iniciozinho do século XVIII. Ele foi apelidado de Rei Sol. O poder dele era semelhante ao sol que brilhava, né, emanava uma força, um poder, né, desse monarca. Ele não falou isso que eu vou dizer agora, mas ele certamente concordaria com essa frase: o Estado sou eu. Eu sou a França, quanto maior o meu poder, eu, Luís XIV, monarca da França, quanto maior o meu poder, maior o poder do Estado francês, maior o poder da própria França. Foi ele que construiu o Palácio de Versalhes, reuniu a grande nobreza no Palácio de Versalhes para melhor vigiar, fiscalizar aquela nobreza, e isso foi muito importante porque essa proximidade entre o rei e a nobreza, vivendo no mesmo palácio, resultou na criação de uma série de regras, de comportamentos, né,
de como a pessoa deveria se portar, deveria se vestir, deveria agir diante do monarca ou em contato com outros nobres. Foi a chamada etiqueta da aristocracia, etiqueta do antigo regime. Foi importante por quê? Porque eram hábitos, costumes, regras próprios da aristocracia, que o resto da população não tinha. Então reforçava a ideia de que a aristocracia era diferente, era um grupo privilegiado. Além de ser da própria aristocracia, estar próxima do rei, ter muitas terras, ter mais direitos, tinha um estilo de vida diferente, comportamentos diferentes, vestimentas diferentes, regras diferentes. Então era a famosa etiqueta do antigo regime, muito importante para consolidar essa ideia de uma aristocracia acima, né, da maior parte da sociedade. E o próprio rei era parte dessa aristocracia. E para a gente encerrar essa revisão, não custa a gente lembrar as ideias que justificaram o absolutismo, as chamadas justificativas ideológicas do absolutismo. O absolutismo era um fenômeno novo, uma monarquia muito poderosa, comparada àquela monarquia, né, da Idade Média. Então era necessário justificar. Por que tem que existir um rei tão poderoso assim? A justificativa mais comum, pessoal, foi religiosa. Foi a teoria da origem divina do rei, que dizia que o rei era poderoso porque ele foi escolhido por Deus. O cargo do monarca é que era um cargo sagrado. Consequentemente, quem ocupava estava ocupando aquele cargo de acordo com a vontade de Deus. Então tinha que ser respeitado, obedecido, seguido. O poder dele era supremo porque era a vontade de Deus. Dois pensadores no século XVII e XVIII se destacaram defendendo essa teoria, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. Ok? Agora, uma outra teoria também muito importante, que ela vai ser a base para a formação da teoria política do Estado moderno, é a teoria da origem humana, que diz que, na verdade, o Estado não foi criado por o Estado, né, o poder do rei, não é uma criação de Deus, é uma criação humana. O Estado em si é uma criação humana. A monarquia é uma criação dos homens. E o poder que o rei possui tem origem na própria sociedade, tem uma origem humana. Dois pensadores se destacaram nessa formulação. O famoso Maquiavel, que viveu no século XVI, na época do Renascimento, e o Thomas Hobbes, inglês, que viveu no século XVII. Maquiavel, como vocês sabem, era italiano. Na teoria de um Estado absolutista, o Maquiavel se destaca mais, na obra O Príncipe, por defender como se fosse um manual de como o monarca, o governante, né, o príncipe, deveria agir para manter o poder, deixando de lado questões religiosas. Então, ele antecipa uma visão mais moderna de Estado, porque ele fala que o poder político não depende da religião, ao contrário daquela teoria da origem divina, né? Que a religião pode até ser utilizada por um dirigente, por um governante, se ele precisar dessa religião para assegurar o seu poder, mas não necessariamente. Muitas vezes ele, para poder governar, vai ter que tomar medidas contrárias à moralidade religiosa. Então, ele na verdade, tem que separar da religião. É uma ideia, né, bem inicial de Estado laico, de um regime poderoso nas mãos de um monarca, né, de um dirigente, separado da religião. Mas muito mais importante para conceber a origem do poder do monarca foi Thomas Hobbes. O Maquiavel vai ser importante na ideia de um Estado laico, né, separado da religião, e naquela ideia, que ele não falou isso, mas está associado ao pensamento dele, de que os fins justificam os meios. A finalidade é ter um governo que garanta a ordem na sociedade, mantenha tudo funcionando, garanta a segurança, e todos os meios são válidos para o monarca ter condições, né, de governar. Ele não falou isso, os fins justificam os meios, mas está associado ao pensamento dele, Maquiavel. Já o Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, ele vai desenvolver uma teoria da origem do Estado, que não é uma teoria religiosa, não é uma origem religiosa. Segundo Thomas Hobbes, em tempos bem antigos, não existia Estado, não tinha governo, não tinha exército, polícia, parlamento, justiça, não tinha nada disso. Os homens viviam numa situação literal de anarquia, de ausência de governo, com total liberdade. Só que essa total liberdade acabou se transformando num problema. Por quê? Porque os homens, as pessoas têm interesses diferentes. E acabaram se chocando, disputando terras, riquezas, né, qualquer outra coisa, gerando uma violência constante, que não havia limites para impor a ordem na sociedade. Não tinha polícia, não tinha exército, não tinha governo. Né? Então essa violência constante ameaçava criar uma guerra civil permanente. Então a solução encontrada foi fazer o quê? Os homens desistiram dessa liberdade total e fizeram um pacto, um acordo entre eles, criando um Estado, com governo, com exército, com polícia, com justiça, com regras, com leis, dizendo o que é possível, o que é permitido e o que é proibido, com punições.
Então, de acordo com essa visão, o Estado surgiu com uma necessidade para a comunidade, para a sociedade sobreviver e romper essa violência endêmica entre os indivíduos. Ora, conclusão desse pensamento. Quanto maior o poder do monarca, maior a possibilidade dele manter a ordem. Quanto menor o poder do monarca, quanto mais fraco o monarca, mais incapaz será o monarca de manter a ordem. Portanto, uma monarquia absolutista interessa à sociedade, porque só um monarca absolutista vai ter força para manter a ordem, proteger o patrimônio das pessoas, as propriedades, combater a criminalidade e defender as fronteiras contra inimigos externos. Então é a teoria de que o poder político tem uma base social e que o absolutismo é, na verdade, uma escolha e uma necessidade dos homens. Beleza? Na próxima revisão eu vou falar da Revolução Inglesa, que vai ser uma revolução exatamente contra o absolutismo. Aí eu retomo um ponto ou outro e a gente trabalha o conceito de revolução burguesa. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.